Boas pessoal, estamos de volta aqui para mais uma conversa no Abre Caricas, aqui na Feira de Santiago. Comigo hoje está sempre aqui o gajo do... Nem posso lhe chamar gordo, senão isto já começa a ser retina. Miguel Ângelo, Antes de Sacramento dos Santos. cultura física, comigo hoje está sempre aqui. Comigo hoje está sempre aqui, mano. Está perfeito. Mano, deixa-me ver português há uns 4 nem anos, mais, mano. nem mais. Estou sempre à vontade. Temos connosco o Afonso de Sean Riley, Yeah? em The Slow Riders. Como é que estás, meu irmão? Tranquilo. Tranquilo. Um bocado quente, está a arrefecer agora, estão a chover. Vês, não sou o único que se queixa de calor, para tu veres. Sim, mas tu é normal, né? Pois, Yeah. não fica a destilar. Para o ano ver se vem com menos 20 Mano, estás a pesos gostar para de cá estar na nossa cidade? Sim, tudo tranquilíssimo. Chegámos aí, almoçámos. Agora viemos aí fazer ensaio de som. Só estava um bocado de sol, tipo ali no palco estava um bocado, tipo estava mesmo a tostar. Mas um peixinho ao almoço? Por acaso não comi, por acaso não. Agora se calhar ao jantar. Então Mas ao por acaso o almoço não me calhou. Jangeiro agora, vamos agora jantar, portanto. Amigo Afonso, Farewell, é assim que se diz, né? O meu inglês é muito forte. Foi considerado uma das melhores 3 da história na música portuguesa. Como é que vocês lidaram com isso? Não pensando muito nisso, acho eu, na altura não. Pá, na altura ficámos simplesmente ultra felizes das pessoas receberem bem a música que nós estávamos a fazer e pela hipótese de nós podermos fazer música e gravar um disco, sabes? Tipo, isso foi uma vitória tão grande, conseguimos gravar um disco e conseguimos dar concertos e conseguimos levar a nossa música às pessoas, que acho que nós ficámos só a curtir isso durante 2 ou 3 anos sem pensar muito no que é que isso representava ou deixava de representar. usufruir do momento. Sim, e fizemos, e tocámos imenso esse disco e fizemos logo com rapidez o outro disco seguinte que saiu um ano e pouco depois, e que também foi muito bem recebido, portanto andámos ali um bom tempo em altas, tipo, só viver desse feeling que era fazeres a tua música e o pessoal curtir e poderes tocar. Isso é um dos pontos principais, é a gente fazer e as pessoas pelo menos gostarem, né? Eu acho que tu deves começar por fazer para ti, não é? Tu deves começar por fazer alguma coisa que te interessa e que te estimula a ti, mas obviamente que depois a reverbação e a validação dos outros é importante, não é? Porque senão para isso ficas só em tua casa a fazer os teus sons para ti e a curtir sozinho, não é? A partir do momento em que tu começas a pôr música fora, a partir do momento em que tu editas ou tocas ao vivo ou não sei o quê, é óbvio que é muito mais interessante ter uma reação positiva e calorosa das pessoas do que não ter reação, não é? Claro que sim. Vocês tiveram algum tempo afastados para seguir projetos a solo e tal, mas sempre teve no vosso pensamento voltarem a reunir? Uma boa pergunta, é um bocado difícil de responder no sentido em que quando tu me perguntas de voltar a reunir, pressupõe que houve uma decisão de paragem, nunca houve, simplesmente parámos e fomos fazer outras coisas, nunca houve uma conversa, nunca houve uma decisão, nunca ninguém disse estamos parados, nunca parámos, da mesma maneira que fizemos 3 discos em 4 anos e pouco, de repente tivemos 4 anos sem fazer discos, estivemos a tocar o último álbum e depois quando acabou a turnê do último álbum, houve para aí, não sei bem, precisar 1 ano e meio, 2 anos em que nós não estivemos a fazer música juntos, estivemos a fazer outras coisas. E depois surgiu essa vontade de fazer música. Um dia estava a correr na Alameda de fones com a cena tipo em shuffle e começou a tocar o nosso último disco, o que tínhamos feito antes de voltar a tocar. E eu fiquei a ouvir aquilo, que é uma coisa que raramente faço, não costumo muito ouvir a minha música, não é? Mas naquele momento fiquei a ouvir aquilo e pensei assim, isto é fixe, porque é que nós não estamos a fazer música? E comecei a falar com o pessoal, tipo, bora fazer música. E correu tudo naturalmente outra vez? Tudo Para voltar? naturalmente, tudo naturalmente. Afonso, houve um momento em que tu lesionaste num dedo em vésperas de irem para o estúdio. Sim. Isso não vos causa um nervosismo extra? Não, repara, foi assim, nós estávamos a acabar de compor o álbum para fechar as gravações, já tínhamos gravado algumas coisas e na passagem de ano 2019 para 2020, salvo erro, eu corto-me num dedo e corto-me um dedo nesta mão e fica super difícil para mim tocar guitarra, porque tinha este dedo cortado cada vez que eu dobrava uma falange aquilo abria. Isso foi algum tipo de castigo da noite anterior? Eu não sei, eu estava a lavar a louça e eu nunca lavo a louça, então acho que foi tipo castigo, tipo, estava a lavar uma chave naquilo que partiu, claramente de um gajo que não tem experiência a lavar a louça, parte uma caneca e corta um dedo e quase que acaba com a sua carreira. As duas ou me estavam a dizer tipo, pá, tens de lavar mais louça, ou então estavam a dizer, mano, não toques nisso que isso não é tipo, deixa estar, não toques nisso que tantos isso anos assim, continua. toques nisso que isso. Bom, o que acontece? Depois nós vamos passar de ensaios, não sei o quê, e eu começo, eu basicamente digo, olha, eu não consigo tocar guitarra, portanto, bora tentar fazer outras coisas.
E nós já tínhamos lançado o primeiro single desse disco, que se chamava Every Time, e que era uma música que basicamente não tinha guitarra. Nós já tínhamos gostado dessa abordagem à nossa música, que era uma coisa inédita para nós não fazíamos sem música com guitarras. E de repente aquela música, o arranjo não estava a funcionar, eu fui para as teclas, aquilo lá funcionou, a coisa saiu, nós ficámos contentes, depois eu magoou-me e depois aquilo parece que estava tudo a empurrar para o mesmo sítio. Então voltámos para a sala de ensaios. Bora outra abordagem, bora fazer coisas sem guitarra. E nisto mete-se uma pandemia e portanto também não prejudicou muito porque nós acabámos por decidir adiar o lançamento do disco. O que acabou por ser interessante porque eliminámos algumas das músicas que nós tínhamos pensado que íamos pôr no disco, fizemos mais músicas nesta estética que estávamos a trabalhar sem guitarras e não sei o quê, e o disco acabou por sair um ano mais tarde, um disco bastante diferente do que seria Completamente se eu sem não tivesse guitarras. cortado. Há uma ou duas músicas que têm guitarra, mas a maioria não tem. E portanto foi um disco completamente diferente do disco que seria se eu não me tivesse cortado e se não tivesse havido Covid. Portanto. E achas que isso, de certa forma, o facto de tu lesionares tornou o álbum mais interessante? Eu quero acreditar que sim. Eu quero acreditar que sim, porque eu acho que o trabalho que nós fizemos daí para a frente levou o disco noutra direção que para mim é mais interessante, é mais fresco, é mais novo, é diferente daquilo que nós tínhamos feito até aí, portanto acho que acabou por ser algo que veio trazer uma mais-valia gigantesca ao nosso trabalho, ao nosso disco. Para muita gente o disco foi... Perdão. Para muita gente o disco que vocês gravaram... Pá, peça... Desculpa, mano, perdi-me aqui. Não faz mal, live sim. Vocês estavam à espera dessa receptividade? Não estava a encontrar a palavra certa. Não faz mal. Porque para muita gente foi um dos melhores discos. Estás a Sim, ver? sim. É assim, tu cada vez que fazes uma coisa... Nós tentamos sempre, de disco para disco, inovar, não é? Procurar novos caminhos. E volto a dizer aquilo que disse há pouco, que é... Primeiro começamos a olhar para dentro. E quando nós vamos à procura de inovar de alguma maneira, tem a ver connosco. Tem a ver com nós mantermos motivados e interessados e fazermos algo que para nós seja fixe. Que nós gostemos de fazer, que seja um desafio, que sentimos que estamos a caminhar numa nova direção. Agora, quando tu fazes isso, tu depois nunca sabes como é que as pessoas vão reagir, não é? Porque se tu acabaste de lhes dar uma coisa e agora a seguir vais dar uma coisa que é um bocadinho diferente, tu ficas na dúvida. Love Life é uma música que nós, quando começámos a fazer, nem sabíamos bem como é que as pessoas iam receber, e depois acabou por ser single e acabou por ser um dos singles que mais estourou do álbum, e neste momento está uma campanha de televisão nacional que... Vocês iam mais naquela vibe do vamos ver como é que isto vai correr, ou já tinham, olha, não, acho que isto vai bater mesmo desta vez? Epá, eu acho que tu nunca sabes bem. Epá, há coisas que tu sabes às vezes. Quando tu estás a jogar mais ou menos seguro, tu acertas numa música e tu pensas assim, pá, esta música vai funcionar porque tem uma estética que apela às pessoas que gostam da nossa música, ou porque tem um bom refrão, ou porque é catchy, ou porque é não sei o quê. Às vezes há coisas que tu sabes, mas às vezes há coisas que tu arriscas mais e que são mais fora daquilo que é o teu habitat normal, não é? E tu ficas sempre na expectativa, não sabes se as pessoas vão receber bem ou mal. Portanto, quando começam a receber bem, é sempre tipo, Sim, mas ainda mal ou bem para vocês que conhecem o vosso público, torna-se se calhar mais fácil saberes até que ponto pode ser receptivo. Mas o público muda, os tempos, as tendências mudam, Exato. sei lá, tudo muda, não é? Tipo, nós não estamos a falar de lançar um single em janeiro, outro em março e outro em dezembro. Estás a falar de... O nosso disco anterior tinha saído em 2016 e este disco sai em 2021. Tens ali 5 anos em que tudo mudou na música em Portugal. Nós próprios temos pessoal mais novo que começa a ouvir. Portanto, tu nunca sabes dizer exatamente bem o que é que está do outro lado. Tens uma ideia, mas não é matemática, não podes assegurar. Principalmente como o mercado está sempre à procura de conteúdo, Cada vez mais. Sim. Pá, nós estamos numa outra... lane, não é? Nós não somos muito uma banda de imediatismo ou de singles mainstream ou de criação de conteúdos, quer dizer, a nossa postura é um bocadinho... Eu sei que hoje quase toda a gente tem que fazer isso um bocado, mas há pessoas que têm que fazer mais do que outras e há públicos que esperam mais isso dos artistas do que outro tipo de público. Exato. O nosso tipo de público não é propriamente um público que esteja à espera de estar a mandar 3 TikToks por dia para manter o engagement ou para estarem a perceber o que é que está acontecendo na nossa vida. Exato. Vocês há pouco tempo tiveram a gravar em Espanha. Andaluzia, como é que foi essa experiência? Esse é um disco que é gravado fora do espectro da banda, ou seja, foi um disco que gravei só eu, sozinho, e que gravei com um dos maiores, para mim, artistas portugueses, e que é um dos meus melhores amigos, que é o Legendary Tiger Man. E que esse é um disco que foi feito já depois do live, mas não é um disco em contexto de banda, é um disco que foi feito só por mim e pelo Paulo.
É um seguimento de um outro disco a solo que eu já tinha feito que se chama California, que foi este foi no sul de Espanha, o outro foi nos Estados Unidos. No primeiro nós viajámos pelo estado inteiro da Califórnia Lindo. e gravávamos as músicas à noite nos quartos de motel onde dormíamos. Portanto, Muito nós fixe. fizemos desde LA até Tijuana, no México, depois até São Francisco e de volta até LA. Brutal. Foi incrível, foi uma experiência incrível. E agora tínhamos um outro plano que era fazer uma coisa em Marrocos, mas depois pandemias, complicações, vistos, autorizações. Marrocos é um país difícil para viajares e produzires, e licenças e material, é tudo muita confusão. Com o Covid ainda ficou pior, não é? E então acabámos por nos cansar de esperar e decidimos ir até ao sul de Espanha. Fomos para uma casa à beira-mar, uma antiga cabana de pescadores, montámos um setup super simples de estúdio, ficámos lá 4 dias fechados, gravar guitarra acústica e voz. Ele gravou os teclados todos e as guitarras e viemos lá com o EP. Isso é muito fixe. E tencionas fazer mais coisas assim? Eu acho que sim, repara, eu tenho esta ideia com ele, com o Paulo, de sempre que possível viajarmos e fazermos coisas fora do ambiente normal de estúdio e daquilo que é normalmente a produção de um disco clássico, não é? Eu e ele temos algumas ideias, várias, de coisas para fazer, mas isto depois vai tudo depender sempre da nossa agenda, calendarização, que tipo de projetos é que nós temos a decorrer num determinado momento. Mas eu diria que, enquanto nós formos amigos e enquanto tivermos o interesse e a paixão que temos pela música, a probabilidade disso acontecer é grande. E de certa forma é fácil conciliar, por exemplo, os teus projetos a solo com os da banda? Sim, sim, porque normalmente eu tento encaixar as coisas. Os meus 2 discos a solo foram feitos em momentos que nós estávamos em intervalos de álbuns, ou seja, imagina, eu lancei o disco da banda em 2021 e depois esperei até 2022, lancei o disco a solo, e agora se lançar um novo disco com a banda provavelmente será em 2023 ou daí para a frente. Portanto, tu tentas ir ocupando os espaços para as coisas também não se sobreporem, senão... No processo de criação vocês vão para o estúdio e aquilo sai, ou o trabalho vai para casa e vocês tentam, ou mesmo na letra, aperfeiçoar a letra, por aí? Há várias formas diferentes de fazer. Nós começámos a banda de uma forma que era, eu escrevia as músicas todas à guitarra, chegava à sala de ensaios, tocava as músicas para eles e cantava, e depois eles faziam os arranjos deles, as partes deles, em cima daquilo que eu já tinha, não é? Esse foi o processo de composição clássico que durou os primeiros 3 álbuns. A partir do 4º álbum nós começámos a fazer outro tipo de experimentação, que era, fazíamos a música juntos, íamos para o estúdio, estávamos ali a curtir jams, de repente saía uma ideia, explorávamos essa ideia e fazíamos a parte toda instrumental em conjunto. Independentemente de eu já ter uma ideia de uma parte ou não sei o quê, mas montávamos a música todos juntos. E depois eu escrevia a letra para essa canção em cima da música. E portanto, esse foi o processo que nós adotámos agora no 4º e no 5º disco. Nesses 2 discos nós temos uma parte das músicas que são escritas só por mim e depois a banda arranja, e outra parte das músicas é escrita por toda a gente e depois eu escrevo as letras para isso. Em relação ao aperfeiçoamento das letras, infelizmente, normalmente eu ando sempre às voltas com as letras, até mesmo já está no estúdio a gravar o disco, e se eu preciso na manhã, antes de meter voz final, ainda mudo uma palavra ou uma frase, porque acho que há sempre coisinhas que tu consegues ir limando, não é? De repente, quanto mais vais rodando aquilo, mais vais percebendo que há uma certa sonoridade que tu podes melhorar, ou há uma ideia que tu podes clarificar melhor, ou... Isso por vezes não sentes que podes entrar em loop, por exemplo. Estás à procura do perfeccionismo e sentes que andas em loop e não consegues encontrar a forma certa. Há uma coisa que te ajuda a eliminar isso, tu teres calendarização e objetivos. Se tu tens uma data de estúdio e tu tens que fechar o álbum até ao dia 22 de fevereiro, até ao dia 22 de fevereiro tu vais fechar. Portanto, podes andar às voltas até ao dia 21, no máximo até ao dia 22, a partir do dia 23 está gravado. Mesmo assim já fiz a maluquice de ir a estúdio 1 ou 2 vezes, mudar uma ou outra coisinha, mas normalmente ajuda-te o facto de teres essa estrutura, que é defines um plano, até porque normalmente uma coisa é tu teres um estúdio em casa em que tu tens o teu setup de microfone, placa e computador e blá blá, e tu gravas hoje às 4 da manhã e amanhã às 3 da tarde e no dia seguinte ao meio-dia. Nós normalmente com banda o que fazemos é vamos para um estúdio, portanto quando tu vais para um estúdio tu reservas um determinado período, isso tem um determinado custo, portanto as coisas estão todas mais ou menos balizadas, e esse tipo de organização ajuda-te a ter que fechar as coisas. Portanto há uma altura em que tens que fechar e ponto final. Qual é a sensação de atuar na Feira de Santiago? Posso-te responder depois do concerto. Para já ainda não sei. Para já ainda não faço ideia.
Para já só fiz som, não faço ideia que tipo de vibe vai ser, que tipo de público é, pá, não faço ideia. Então vamos pôr neste ponto assim. Vocês hoje vão atuar ao ar livre. Yeah. O que é que preferem? Estar a atuar ao ar livre ou São dois tipos de concerto muito diferentes e para mim os dois têm coisas muito interessantes. Quando tu estás a tocar numa sala fechada, quando estás a tocar num teatro, acústica é outra etc., também. tens normalmente a vantagem que o público está lá para te ver, focado naquilo que está a acontecer, quer ouvir o concerto, isso permite uma proximidade, um tipo de atmosfera que dá para tu teres um determinado tipo de concerto, tocares algum tipo de canções, às vezes mais lentas, mais despidas, etc., e teres uma proximidade maior com as pessoas. Eu gosto muito dessa parte dos espetáculos de sala. Tocares ao ar livre, normalmente faz com que tu tenhas palcos muito maiores, multidões muito maiores, muito mais som, portanto tens um tipo de energia completamente diferente. Nos bons dias, quando as coisas correm bem, quando tudo está certo, quando o público está lá, é incrível também. Mas são duas coisas boas, mas bastante diferentes. Vou-te deixar um desafio aqui, Afonso. Tens que agora, para o pessoal que vai estar a ouvir, tens que escolher um carrossel para a malta andar. Um carrossel, eu não sei o nome dos carrosséis. Mas olha, o último que eu andei, mas é daqui, da Feira de Santiago? Sim. Mas quais é que são os nomes? Tens carrinhos de choque, tens já aquele que Ah, anda, tu como é chamas que se chama? os carrosséis a todos, né? Ok. Em geral. Ok. Então, pá, eu gosto mesmo daquele carrossel clássico, aquele dos cavalinhos, sabes? Aquele. Paraíso? Não sei. Tal como e se qual chama é o que eu aqui. gosto, o mais calmo. Yeah, gosto mesmo desse. É o mais popular. Eu gosto mesmo desse. Foi o último que eu andei, pai. Acho que foi um carrossel desses, tipo esses carrosséis clássicos antigos. Acho que vai da piada, acho muito bonito. Sempre vejo tiro fotografias, acho que foi fixe. É bem da fixe, é. Yeah. Não sou muito gajo de grandes montanhas russas. Dos maluquices, não? Não. Ainda há pouco tempo estive numa feira também lá em Leiria e tipo, os putos estavam todos mega excitados tipo, em andar em cenas que dás 300 voltas à cabeça a 30 metros de altura. Não é muito. Eu gosto, por acaso gosto. É demasiado Não, perigoso. Fico sempre à toa, mas gosto. Não é muito. Eu curto esse carrossel calminho, faz as voltinhas e tal. Já Muito sabem, mais malta, vou andar no Paraíso hoje. É isso. Conselho aqui do nosso brother E Afonso. se calhar estou lá eu, não é? Se contente lá. Olha, mano, muito obrigado por ter estado aqui connosco, por teres Obrigado aceito o convite pelo também. Foi um Não sei se gosto. queres deixar aqui algumas palavras. Palavras, sei lá, posso-vos deixar palavras a vocês, desejar-vos felicidades. Já percebi que é um projeto relativamente recente, portanto espero que corra tudo bem com vocês, que seja um projeto de grande sucesso. E para quem vos vê e ouve, um grande abraço e até breve. Muito obrigado, Vamos-te Afonso. oferecer um porta-chaves e um sticker do Beco, Nice. como estava-te a explicar há bocado, que é a nossa família. Ok. Não se esqueçam de seguir o Beco nas redes sociais, Moços do Beco também, Cabo 265, Abre Caricas e Gás, porque estamos aí para mais uns episódios. Mais uma vez, muito obrigado, mano, e muito sucesso e muita sorte para lá. Obrigado, ok? Eder, um Obrigado, abraço. coração. Estamos juntos, família. Até logo.